É muito importante esta programação que nós fazemos, alusiva a datas especiais. E a produção do programa organizou para que nesta data de hoje, de 21 de abril, o professor José César dos Reis, que é professor de História e diretor do nosso museu, estivesse conosco para que nós pudéssemos falar deste feriado de Tiradentes. Portanto, obrigada, professor, boa tarde, é um prazer enorme tê-lo conosco. Boa tarde, Mafalda, e o prazer é nosso de estar aqui com você. Este feriado de Tiradentes, por que ele é tão importante? Ele é importante porque ele marca o momento em que nós procuramos manter a imagem de uma figura que foi extremamente humilhada e que havia lutado por um ideal no século XVIII, a época do Iluminismo. E lutando contra condições adversas, ele acabou não realizando o seu grande projeto, que era de instaurar uma república no Brasil. E, na verdade, em 1792, quando ele morreu e quando ele foi enforcado, né? Exato. Ele foi enforcado. Foi enforcado. Por isso, um ato humilhante, né? Extremamente humilhante. Extremamente humilhante porque tão humilhante que quando se estava ocorrendo o processo, apareceu uma carta ao juiz que estava presidindo, perguntando, essa carta de Portugal, dizendo quem era essa figura. A resposta foi que ele não era ninguém, que era apenas uma figura que não possuía riquezas, não havia representação, e que era uma pessoa comum, sem importância para a sociedade portuguesa, para a administração portuguesa. E esta luta pela qual ele idealizava, que era a República, só veio consolidar em 1889? Perfeito. Em 1889, realiza-se, portanto, concretiza-se o sonho desse herói, podemos assim dizer, e com a proclamação da República, não se havia ainda neste momento consolidado a presença de um líder, ou seja, de um herói, alguém que pudesse galvanizar o sentimento da brasilidade, o sentimento cívico brasileiro. E a República, neste momento, necessitava da projeção de um herói, porque os historiadores e mesmo os testemunhos da época dizem que a República foi apenas um desfile militar e que o povo teria assistido bestializado essa transição de forma de governo. E aconteceu também que, não havendo unanimidade, começaram a aparecer as contradições. A República sentiu a necessidade de projetar um personagem, a figura mítica, um herói que pudesse galvanizar, que pudesse representar a unidade brasileira, a unidade nacional. E, sobretudo, isso se confirma a partir nos anos de 1893, quando ocorre a Revolução Federalista, onde as lutas entre o Exército e a Marinha, e tudo indicava uma ameaça para a República. Uma figura que galvanizasse a unidade não existia. E aí a figura de Tiradentes aparece como uma possibilidade de ser o representante da nação brasileira. Por quê? Ele, quando lutara em 1780, no último quartel do século XVIII, ele era uma pessoa simples, lidava com pouco, lidava com o povo, era um profissional chamado de dentista, ou arranca-dentes, foi tropeiro, foi minerador. As suas origens eram origens humildes, eram origens populares. A figura dele é marcada também por algumas desventuras. Ele perdeu a mãe aos 10 anos, perdeu o pai aos 12 e teve a criação juntamente com o seu tio, onde aprendeu a profissão de dentista. E daí a figura de Tiradentes. Então era uma figura que se identificava com o povo. As formas de governo, ou quando emerge um Estado
que sai de uma ação política, de uma ação revolucionária ou de um golpe, eles necessitam de uma confirmação, de uma legitimação. E essa legitimação, os casos históricos nos mostram que ela só pode dar e ela só pode sair com a apresentação de uma ideia, e essa ideia tem que sair do povo. Portanto, é o povo quem dá legitimidade ao governo que se quer perpetuar. A figura de Tiradentes, portanto, representava a presença do povo miticamente construída pelos positivistas da época, que foram grandes pessoas, muito habilidosas na construção do mito Tiradentes. E que também era uma necessidade, uma carência da própria filosofia da época, que desejava a manutenção da República, porque representava na época uma forma do país entrar na liberdade, numa liberdade, desvincular da monarquia. Desvincular de vez dos resquícios da monarquia, que se fazia presente com a figura do imperador Pedro II. E que permanece até hoje. A gente ainda teme que algumas coisas ainda desse coronelismo, dessa forma conservadora ainda permaneça, mas estamos tentando desvencilhar dela. E que vamos continuar lutando, né, professor? Sempre lutando, como nos ensinou esse herói, esse bravo Tiradentes, que hoje tem a figura dele reverenciada nessa data que você bem lembrou aqui, que a gente fica muito satisfeito como historiador de saber que os meios de comunicação estão ainda voltados para cultivar esse espírito do homem, do povo, e desse espírito de liberdade que está latente em cada um de nós. Verdade, nós não podemos esquecer disso. E eu quero que você volte no programa, numa outra oportunidade, para a gente falar do nosso museu. Perfeito. Pode ser? Mas com grande prazer e com grande satisfação, porque o museu é coisa nossa, e ali está a nossa memória. Modéstia à parte, eu acho que ele pode até ser tido como orgulho das instituições daqui, dentre outras instituições de Londrina. Você vai voltar para nós falarmos do nosso museu